Muito bom! Vamos começar a nossa primeira sessão da noite. Vamos falar sobre LawTech. O painel é sobre software livre de código aberto e como ele impacta a inovação jurídica. Temos dois especialistas conosco hoje à noite, a Gisele e o Jameson. Muito obrigado por vir e por estar aqui conosco hoje à noite. A Gisele é fundadora do High Law e do Brain Law. São duas empresas muito relevantes na indústria de LawTech. Ela também, há muito tempo, defende o software livre de código aberto. Gisele, muito obrigado. E temos o Jameson Dempsey. Muito obrigado por estar conosco. Ele é membro do conselho do Legal Hackers Movement. É um membro muito ativo da comunidade de inovação jurídica e já foi reconhecido como um líder de pensamento da indústria e recentemente palestrou no evento South by Southwest. Mais uma vez, muito obrigado, Gisele e Jameson. Aproveitem e eu volto no momento de perguntas e respostas, então a palavra é com vocês. Perfect. Thank you. Muito obrigada, perfeito. Thank you, Jameson. Welcome. Obrigada, Jameson. Bem-vindo. Obrigado por me receberem aqui também. Hello, everyone. Olá a todos. First of all, I'd like Inicialmente, eu queria agradecer a PG Advogados por me convidar para estar nesse painel e mencionar o Rodrigo Vieira, que infelizmente teve uma situação que o impediu de estar conosco hoje. Então, espero que esteja tudo bem com ele. É um prazer estar aqui com o Jameson para conversar um pouquinho sobre software livre de código aberto, chamado de FOSS, né? Que é um assunto extremamente relevante para a gente. Eu vou me apresentar e fazer a minha fala primeiro e depois eu passo para o Jameson. Tudo bem contigo, Jameson? Joia, eu sou advogada, mas eu trabalho com inovação jurídica já nos últimos anos e fundei a High Law, uma empresa de consultoria jurídica e tecnológica em 2018. Além disso, sou sócia também da Brain Law, uma software house que desenvolve soluções tecnológicas para advogados corporativos. E sou cofundadora da Legal Hackers, esse capítulo em Curitiba, no sul do Brasil. E depois de bastante tempo trabalhando com direito corporativo, em 2017, eu decidi morar em São Francisco durante alguns meses e estudar, pesquisar mais sobre inovação jurídica. E em São Francisco, tive o meu primeiro contato com a Legal Hackers e eu digo que eu fui mordido pelo bichinho da Legal Hackers. E desde então, não olho mais para trás. Eu sempre tento acompanhar o movimento, nossas discussões sobre o futuro da indústria do setor jurídico. E nos últimos anos, tenho notado um interesse crescente em software livre e de código aberto, chamado de FOSS, né? Especialmente porque isso conecta com o propósito do Legal Hackers, que é hackear o sistema jurídico e melhorar o acesso à justiça. O FOSS e o Legal Hackers compartilham a mesma cultura colaborativa e apoiam iniciativas semelhantes. No Brasil, a AB2L e Legal Hackers são os fóruns mais adequados para discussões que envolvem software livre de código aberto. Especialmente porque é um movimento que traz o ecossistema todo junto, né? As legal techs, os alunos, os advogados, os designers, os desenvolvedores. Então é um grande prazer para mim realmente compartilhar esse painel com o Jameson, que trabalha muito pelo movimento, né? E manter essa conversa andando, né? Mais do que nunca, eu vejo claramente a diferença que o FOSS, esse movimento de software livre de código aberto, fará no Brasil. Como todos sabemos, que o Brasil é líder mundial em litígios. Somos campeões também em número de advogados, faculdades de direito, processos trabalhistas na área do consumidor.
e assim por diante. Estamos passando num momento importante no Brasil, especialmente com a LGPD, que é a GDPR, né, da Europa, e temos novas perspectivas em termos de lidar com dados no Brasil e também nos tribunais. Sabemos que de agora em diante o sistema jurídico brasileiro vai ser inundado com muitas ações relacionadas à privacidade dos dados. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, recentemente estabeleceu um comitê para discutir sobre dados, abertura de dados e privacidade de dados. Talvez 2 semanas ou 3 semanas atrás, se não me engano. E existem outras iniciativas brasileiras que colaboram com software para gestão de ações jurídicas, e são só a ponta do iceberg, na verdade, esse software. Resumindo, temos uma oportunidade muito grande para se explorar mais o software livre de código aberto para melhorar o sistema jurídico no Brasil. Olhando para o setor privado, a gente vê que vários softwares de gestão são usados, mas essas empresas só se concentram nas suas próprias necessidades e interesses. Como eu sou sócia na Brain Law, eu já pesquisei sobre modelos e quais oferecem soluções como Jarvis Legal, Clinic Cases, Arc Cases, mas eles trabalham com a base freemium, né? Vai explicar esse termo que é free premium, né? Freemium. Ele vai falar também sobre free open source. Em geral, as pessoas no Brasil não confiam no setor público, iniciativas do setor público, especialmente por causa dos partidos políticos, os movimentos envolvidos. Na minha opinião, esse é o primeiro desafio que precisamos lidar. A gente pode se inspirar, por exemplo, com as experiências na Ásia, especialmente da Singapura, onde as pessoas acreditam que o governo age realmente a favor do povo e se sentem confiantes quando falam sobre abrir o acesso à justiça e apoiando soluções tecnológicas. E há muitos investimentos em tecnologia, esforços digitais, incluindo muitas discussões voltadas para o serviço público, mas os investimentos se concentram no treinamento das pessoas, na programação, no uso de dados, no pensar nos dados, problemas sociais, focando no entendimento do problema antes de oferecer uma solução. Outra coisa que podemos aprender de Singapura é o fato de que o governo traz soluções junto com os cidadãos. Eles elaboram junto com a população. Investem bastante em design thinking antes de programar. Na minha opinião, o design focado no ser humano é a forma de realmente se atingir uma boa solução. Eu sempre falo para as pessoas, não se preocupe com o online se você já faz errado offline. Então, a melhor forma de pensar nesses projetos é pensar no fluxo de trabalho, em oportunidades para melhoria. E como falei antes, podemos encontrar iniciativas de inovação aberta relacionadas a desenvolvimento de novos produtos e serviços no setor privado. Mas eu me pergunto, será que isso realmente tem o poder para transformar a forma que a gente executa ou faz a justiça? Ou seja, vivemos num paradigma entre o setor público e privado e há uma grande desconexão entre o que precisamos, quer dizer, a gente precisa alimentar o ecossistema para desenvolver soluções de forma colaborativa. Precisamos ouvir os usuários, observar o processo e fomentar o ambiente para as pessoas, para que criem juntos. E a cultura ágil, por exemplo, essa agilidade dos negócios pode ajudar a transformar a cultura dos países também e fortalecer os movimentos de open source, de código aberto. Eu trabalho com esse movimento
e já me dei conta de que frequentemente preciso usar novas metodologias para criar as melhores soluções para o meu cliente. Agora imaginem se toda a sociedade é nosso cliente. Como é que a gente pode engajar mais pessoas para desenvolver novas soluções para esses problemas ou para ter mais insights? Eu acredito que a capacidade de criar soluções de tecnologia se torna exponencial quando conseguimos juntar os setores privado e público. Em termos de dados, o potencial de inteligência colaborativa pode realmente fazer a diferença. E alimentar uma cultura aberta, sem burocracia, sem tantas licenças, é um outro assunto que eu quero que o Jameson fale conosco sobre licenças. Esse é o caminho. Me lembra da relação de peer-to-peer, de par com par. Talvez esse seja o futuro. Software livre, né, com código aberto. Podemos aprender com iniciativas como a opensource.org, GPL Red Hat, Creative Commons, Crown Law para lawmaking. Existem várias iniciativas. Talvez o Jameson possa explicar outras também. Há alguns desafios à nossa frente, é lógico, mas o caminho está claro. O público, o privado e o terceiro setor precisam trabalhar em conjunto. Se usarmos Design Thinking, por exemplo, para conectar as melhores soluções e para ter feedback para o software de código aberto, a gente vai ter ótimos retornos e escalabilidade. Essa metodologia de FOSS precisa ter 3 valores: transparência, participação e colaboração. E os passos de Design Thinking: definir o problema, enxergar as coisas através do ponto de vista do usuário, desenvolvimento, implementação e mensuração, o que funciona. Isso pode ser uma boa estrutura para melhorar soluções de código aberto. Eu acho que é um bom caminho. E o uso dos dados pode ajudar as pessoas a entenderem o problema e engajar muitas pessoas no desenvolvimento de soluções. As habilidades analíticas podem nos ajudar a encontrar insights, sacadas, desenvolver novas ferramentas para resolver problemas do sistema jurídico. E nesse cenário, eu acho que a inovação aberta, crowdsourcing, o engajamento das comunidades são o segredo. Os projetistas de experiência do usuário, os especialistas do mundo jurídico, todos eles juntos têm a capacidade de desenvolver soluções conectadas e inteligentes. Como eu disse, há uma lacuna grande entre profissionais de inovação e a forma que o governo lida com algumas questões, especialmente aqui no Brasil. Não ajuda a habilitar a inovação. A gente precisa mudar essa cultura de litígio e reconhecer que a mediação, por exemplo, pode muitas vezes ser uma solução. E a inovação aberta com a inovação jurídica, no fim das contas, catalisando a inovação de software, depende de pessoas e trabalho colaborativo. Esses projetos de dados coletivos, usando dados de fontes públicas e privadas, acho que são a melhor forma para o Brasil começar a se tornar mais colaborativo, juntando esses dois setores. E precisamos demonstrar ao setor público como iniciativas de código aberto podem ser monetizadas. Não sei nem se é possível monetizar esse tipo de iniciativa e ajudá-los a se dar conta de que promoção das comunidades de desenvolvedores é uma boa forma de começar e também de desenvolver os seus próprios produtos e serviços, democratizando a inteligência artificial, aprendizado de máquina, machine learning. É uma revolução dentro do mercado jurídico, usando a mesma lógica do Apache, do Elastic e outras soluções que os desenvolvedores usam para desenvolver o aprendizado de máquina. Resumindo, eu acredito que
construir uma comunidade que realmente é aberta é a chave para promover inovação para o mercado jurídico. Então, software livre e de código aberto pode levar a soluções colaborativas. O problema não está com a tecnologia, nem plataformas. Tem a ver com pessoas e mudança de cultura. Uma nova cultura que seja mais aberta, com mais dados, com inteligência coletiva, de programação de código aberto. Esse é o legado que o FOSS pode deixar para a gente. Eu quero concluir a minha fala pedindo e perguntando, fazendo várias perguntas para o Jameson sobre FOSS. Eu acredito que a gente pode aprender muito com ele e sobre esse assunto. Eu quero ouvir o que ele pensa sobre as iniciativas de código aberto, envolvendo o governo, especialmente, e quando o governo lidera o processo, e se o freemium é uma solução viável, né? E como a gente pode engajar o ecossistema na cultura de código aberto. Acho que temos muitas coisas para a gente seguir com a conversa com o Jameson. Essa é a minha contribuição. Quero agradecer, Jameson, mais uma vez, e obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado, Gisele. A Startse e a todos que estão nos assistindo nesse momento. Também queria dar um agradecimento especial. Eu vejo na caixinha aqui que tem uma moça fazendo Libras. Então, a acessibilidade de informação nessas conferências com as pessoas que são... eu quero agradecer aos tradutores, então, os intérpretes. Tem tanto a interpretação verbal quanto a de Libras. Então, todos que precisam disso para acessar o conteúdo, isso é muito importante. Agora, Gisele, você fez uma apresentação fantástica. Como que eu posso ser útil? Como é que eu posso começar essa conversa contigo? Então, no seu ponto de vista, especialmente sobre FOSS, sobre os limites, e se freemium é um caminho ou não, qual que é a sua perspectiva sobre FOSS voltado para o mundo jurídico? Lógico. Ótima pergunta. E é grande, na verdade. Eu quero começar, então, com a cultura. Você falou um pouquinho na sua apresentação sobre mudar a mentalidade, o que significa ter uma cultura aberta. E isso se amarra com o trabalho que o Stu e eu e muitas pessoas fazem mundo afora com o Legal Hackers. A nossa missão é fomentar a solução criativa de problemas na intersecção entre o mundo jurídico e tecnologia, ou seja, inspirar as pessoas, trazendo gente de diferentes áreas para que possamos aprender uns com os outros. Todos têm talentos especiais, então, para colaborar em conjunto e compartilhar as coisas com o resto do mundo. O que a gente está tentando fazer com o Legal Hackers é uma cultura aberta, e essa cultura tem dois componentes. Um, o que eu falei, juntar as pessoas. Segundo componente, que tem essa ideia de a tecnologia de software livre e código aberto para o mundo jurídico, é pegar essas coisas e compartilhar com o resto do mundo. Isso é muito importante com a tecnologia jurídica, especialmente, mas para o ecossistema jurídico como um todo, porque o que nós estamos construindo estão no alicerce da nossa sociedade. E durante muito tempo, o software que tem sido estruturado para ajudar a indústria jurídica, para gerir processos diariamente, ou para ajudar com a resolução de disputas, isso é proprietário, é sempre os dados são fechados. Há muitos benefícios para ferramentas proprietárias, elas nos trouxeram até aqui, mas se tem uma coisa que aprendemos do segmento de tecnologia, é que há muito poder na tecnologia livre e de código aberto que alavancam a inovação. Então, ao invés de focar só na concorrência entre todas essas ferramentas que estão tentando resolver a mesma coisa, será que não há forma que possamos colaborar em conjunto para construir um alicerce comum?
Pode parecer estranho no contexto de inovação jurídica, porque muito que ouvimos é sobre startups concorrendo contra startups, empresas competindo contra startups, mas certamente na comunidade tecnológica, grande parte do software que usamos hoje tem alguma interação com o ecossistema de software livre de código aberto, quer seja os centros de dados que usamos para armazenar os arquivos no mundo todo, quer seja o software que é usado nos sistemas operacionais de telefones móveis, de telefones e smartphones, ou a infraestrutura da própria internet, a rede mundial. Na verdade, nós temos acesso a código-fonte que nos capacita a entendê-lo, torná-lo mais seguro, remisturá-lo para novos propósitos, melhorar isso. E isso tem trazido grandes inovações ao longo de toda a comunidade inovadora. Mas, infelizmente, no setor jurídico, nem tanto. Ainda não ocorreu. E não é porque não funciona, não é porque a gente não deveria fazer. Assim como muitas coisas, com a tecnologia jurídica, a gente não chegou lá ainda. Felizmente, há muitos projetos, nesse momento, buscando alterar isso. Um grande exemplo é o Doc Assemble. Foi feito por um advogado que também era programador, na Filadélfia, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. E o que ele descobriu é que ele estava usando muitos documentos para montar, ele estava fazendo fluxos de perguntas e respostas, mas não eram ferramentas livres de código aberto. Então, o que ele fez foi construir ele mesmo. Uma ferramenta chamada Doc Assemble, que permite qualquer um construa o seu próprio aplicativo jurídico gratuitamente. Então, já existem muitos aí disponíveis, né? As startups foram construídas em cima do Doc Assemble, que permitem o pessoal fazer um aplicativo jurídico com pouquíssima programação ou nenhuma programação. Então, é isso que a gente vê no poder do software livre e código aberto para o mundo jurídico. Há outro exemplo, você mencionou, Gisele, como os governos atuam. Os governos têm se envolvido, um ótimo exemplo disso é um movimento acontecendo mundo afora, chamado Regras como Código. Esse, na minha opinião, é uma das áreas mais fascinantes de inovação jurídica hoje. E a ideia desse Rules as Code, regras como código, como a gente pode inspirar legisladores ou reguladores quando redigem novas regras, liberar não só uma versão da lei na linguagem natural, mas também usando uma versão que seja legível para a máquina. Se você liberar essa referência, essa implementação da lei, a nova lei ou esse contexto jurídico pode ser colocado em novos sistemas do setor público ou privado. Nos Estados Unidos, a gente tem o exemplo do TurboTax de tributação. Eles construíram um software que te permite fazer a sua declaração de imposto de renda, ver quanto que você deve e, basicamente, o que ele faz? Ele pega os códigos do Código Tributário e coloca num programa. Então, mas tem um passo fundamental aí. Por isso que o TurboTax cobra por esse software, que é traduzir a linguagem natural do direito para um código do computador. Então, o que a gente está pensando é tira esse passo fora, que os legisladores já redigam o código trabalhando colaborativamente com engenheiros e os legisladores e formadores de políticas, todos trabalhando juntos. O motivo disso se relacionar com o código aberto é porque não só a lei deve ser disponível para todos livre, mas a ferramenta que foi usada para esse sistema, Rules as Codes, regras como código, chama-se Open Fiscal. Então, foi desenvolvido no Laboratório de Inovação do governo francês. E eles desenvolveram para determinar, por conta própria, como certas mudanças, por exemplo, nas leis de benefícios que o governo concede, se isso vai mudar quanto de dinheiro que as pessoas vão receber, será mais gente vai receber mais benefícios, menos. Eu estou simplificando aqui, mas com certeza o pessoal saberia dar os detalhes. A ideia é, vamos analisar
as nossas leis, nossas regras, mas ao torná-lo de código aberto, eles inspiraram outros governos no mundo todo, incluindo na Nova Zelândia, País de Gales, Austrália, para usar essa ferramenta como uma forma não só de analisar o próprio direito do país, mas também para lobby. Então, olha, vamos propor uma mudança para a lei. Você pode usar para modelar o que a sua proposta significaria para a lei, pegar os dados, colocar no sistema e determinar como a sua proposta vai impactar ou se a sua proposta vai ter mais ou menos benefícios. Dessa forma, uma ferramenta de código aberto que foi designada para o modelo do legislativo revolucionou não só o processo de legislação, mas o processo de políticas também e uma ampla gama de benefícios que podem vir dessa base de tecnologia de código aberto. Acho que são coisas muito poderosas e eu estou muito animado com esse futuro de tecnologia de software livre de código aberto para o mundo jurídico. Eu não acho que, em última instância, isso entra dentro do trabalho que os empreendedores de Legal Tech e Law Tech estão fazendo. Isso melhora e abre um mundo de possibilidades para esses empreendedores construam em cima desses sistemas. Eu concordo. Temos muitos exemplos, Open Fiscal, da iniciativa francesa. Eu sei que estamos começando a espalhar essa cultura mundo afora, mas aqui acho que temos uma grande questão com a mudança de cultura, especialmente porque a linguagem da programação é fácil, a gente usa a mesma linguagem, mas quando você precisa traduzir uma solução, aí há problemas. Acho que essa é uma questão importante também. Lógico, há muitas perguntas sobre a legislação, e agora a gente começa a estabelecer legislação sobre isso, sobre dados abertos, ou uso de dados públicos, e como podemos angariar essas informações, coletar e organizar. Eu sei que na França, por exemplo, você organiza e individualiza essas informações para determinados juízes e tribunais, e a gente tem muita transparência. Mas com a LGPD, eu não tenho certeza qual vai ser o caminho que a gente vai ter daqui a alguns meses até. Acho que esse é o problema. O governo não pode estabelecer barreiras ao acesso de dados. Acho que esse é um problema. Não sei como eles lidam. As empresas, a Doc Assembly e outras soluções, você tem conselhos para o governo brasileiro como lidar com isso? Não, não tenho conselhos ao governo brasileiro, não. Para nenhum governo, na verdade. Mas eu posso dizer que dados jurídicos abertos, Open Legal Data, essa cultura do aberto, né, vai ser muito fundamental para alavancar mudanças dentro do ecossistema jurídico.